Uma produção da Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, com a apresentação de Berenice Lima e Deusa Nogueira, na Web Rádio Estação da Luz de Natal. O programa Missionários da Luz, estudos das obras de André Luiz. Trabalho imperdível que nós convidamos você para nos acompanhar aqui na nossa página Estação da Luz Espírita a partir de agora. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Lembrando que a nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é esse: divulgação da doutrina espírita. Muito obrigado mesmo, vamos ao programa. Programa Espírita, Missionários da Luz, estudo sobre as obras de André Luiz, produção da Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, com Berenice Lima e Deusa Nogueira, na Web Rádio Estação da Luz de Natal. Muito obrigado pela companhia. E apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Estamos estudando o capítulo 10, que tem o título Materialização. E nós estamos vendo a responsabilidade dessas reuniões de materialização, como se exige muito, principalmente as questões morais dos médiuns. E o Alexandre está conversando aqui com o André Luiz, e o André Luiz está dizendo para ele que realmente, muitas vezes, nós não sabemos conduzir a pesquisa intelectual, e queremos alguma coisa assim apenas para suprir a nossa curiosidade, uma satisfação pessoal. E o Alexandre continua: se a indagação científica estivesse acompanhada de seguros valores do sentimento, do caráter, da consciência, outras seriam as realizações em vista da luz de espiritualidade acesa para o caminho. Mas quase sempre somos assediados pela exigência repleta de pretensões e daí os fracassos inevitáveis. E é interessante aqui essa colocação que ele bota, porque todas essas indagações, ela, se tiver acompanhada de seguros valores do sentimento, do caráter, da consciência, as coisas aconteceriam diferente. E muitas vezes a gente tem que se questionar se se o caráter, se a nossa consciência, quais são os valores que nós temos dentro de nós quando nós vamos a um centro espírita e exigimos alguma coisa, ou que queremos participar de alguma coisa. Porque muitas vezes são esses valores e essas pretensões que geram os fracassos inevitáveis. E às vezes a gente acha que é a casa. Isso. Quando você fala, Berenice, essa questão da gente ver o que nos leva a agir, nos lembra o Evangelho, nos Bem-aventurados Misericordiosos, em que São Luís fala, né? Kardec indaga: será repreensível desvendar o mal do outro? Então ele até fala que você vê sempre o bem em tudo é um mal. Então a gente precisa saber, porque às vezes aquele mal vai prejudicar uma coletividade. Quer dizer, tudo vai depender da minha intenção. Se eu quero saber o mal da vida de alguém ou de uma instituição só para ilustrar, só para desacreditar a instituição, isso aí não tem valor nenhum, não é? É isso. Então, é interessante que é a gente com a gente mesmo, né? Descobrir qual é a nossa intenção. É isso aí. E aí o André Luiz fala que o orientador amigo continuou a série de esclarecimentos morais,
belos e edificantes, e esperei, ansioso, o instante de observar esses serviços prodigiosos dos trabalhadores espirituais, os quais se realizam com grande surpresa para os estudiosos da crosta. Alexandre, delicado como sempre, obsequiou-me com todas as providências necessárias. Amigos atenciosos incumbiram-se de atender-me à curiosidade sadia e fui notificado de todas as medidas levadas a efeito. Na noite aprazada, Alexandre, que me proporcionava a satisfação de seguir-me de perto, conduziu-me à casa residencial onde teria lugar uma assembleia diferente. A reunião seria iniciada às 21 horas, mas, com antecedência de 50 minutos, estávamos ambos ali, na sala íntima, acolhedora e confortável, onde grande número de seguidores do nosso plano iam e vinham. Aí, né, Berenice, é importante. Não é só para a reunião de materialização, gente. Para todas as reuniões sérias, né? Ou até não sérias, porque aí vai depender da qualidade dos servidores. Há todo um preparo. E aí, gente, essa questão que é muito difícil, que a gente fala assim, a doutrina espírita não tem rituais. Nós não temos dogmas, não tem nada disso. E é em nome dessa questão, desse postulado, que realmente não tem dogma nem rituais, a gente às vezes faz do ambiente em que vai haver a reunião espírita, é como se fosse um clube, né? Os comentários mais desairosos, as brincadeiras, o vocabulário, o anedotário, quando na verdade já há um trabalho sendo realizado ali. Ah, mas a reunião, falta ainda meia hora para começar. Se eu não consigo, e aí é uma questão nossa, se eu não consigo ter a unção para estar meia hora antes, até que eu chegue mais tarde, eu entro mais tarde. Mas não é assim aconselhável que a gente entre no salão de reunião e comece a trazer o trivial. Eu posso até entrar, aí eu sento lá com a Berenice, a gente aproveita para estudar, conversar um assunto de estudo, ou conversar um assunto nobre. Ou até conversar um problema que esteja acontecendo, tudo bem. Mas, assim, às vezes há um desrespeito ao trabalho espiritual que está sendo realizado antes da reunião, naquele salão, né? E mesmo porque a gente que vem da rua, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é um trânsito muito grande, cada um tem as suas preocupações, tem as suas atribulações na família, no trabalho, etc. Muitas vezes a gente chega em cima da hora e depois a gente reclama que, não senti nada hoje na reunião, não recebi nenhuma inspiração. Mas por quê? Porque também a gente não se conectou. A gente não se colocou a serviço. Como a gente vai numa entrevista para arrumar um emprego, por exemplo, a gente vai chegar esbaforida em cima da hora, ou a gente vai chegar antes, a gente vai ficar pensando na entrevista. A gente se prepara, né? Isso, nas possibilidades de perguntas. A gente se prepara emocionalmente, intelectualmente, todas as maneiras. A gente pede ajuda para o anjo da guarda, para que aquela entrevista ocorra tudo bem. Nos trabalhos mediúnicos é isso. Você veja, o plano espiritual está chegando com antecedência de 50 minutos, que é muita coisa. E às vezes nós não queremos chegar com antecedência. Não, tá muito cedo, chegar lá para quê? E até quem chega, a gente tem assim uma experiência, né? Lá no Leon Denis, o nosso trabalho de atendimento espiritual, que é chamado reunião de desobsessão, é sexta-feira. E sexta-feira, na casa, sempre foi considerada assim, um dia de unção. Eu lembro que uma vez íamos um grupo lá, e a gente estava no grupo junto com Lucia Matias, um grupo relativamente grande, para preparar as atividades do encontro de Leon Denis. E aí sempre com muito material, muita dinâmica, aquela questão toda. E eu lembro que o altivo, ainda encarnado, chegou e falou assim, olha, por hoje vocês preparem o trabalho, mas outro ano não, porque hoje é dia de atendimento espiritual. Eu lembro que tinha o trabalho que saía da casa, que era o trabalho da Condessa Paula, da Cílio de Rua, no dia
que era sexta-feira. E aos poucos, esse trabalho passou até a ir para a obra social Antônio de Aquino, porque o grupo se mantinha impecável. Eles tinham cuidado com a conversa, com tudo isso, mas era um dia de trabalho específico. Aí a pessoa, mas é o trabalho do tratamento de saúde. Aí é diferente do tratamento de saúde, você tem o público chegando, né? Então o público chega e ao público ninguém vai exigir nada. A pessoa conversa. Agora, nesse dia que a casa está com os médiuns, os médios têm que ter a consciência da unção que o trabalho realize. No outro dia um companheiro falou assim, mas vai dizer então que não há uma conversa, não há isso, não há aquilo. Pode até haver, mas é o companheiro que não está vigilante, porque a maioria do grupo tem que se manter assim. E a gente lembra que o Baltazar, um dos diretores espirituais da casa, ele falava assim, quem chega mais cedo, olha o que ele falava, gente, tem por obrigação preparar o ambiente para aquele que não pode chegar e chega em cima da hora. Então, é sério, né? Trabalho espiritual não é uma brincadeirinha e não pode ser feito de qualquer maneira, não é? Tanto que lá no SEMA, as reuniões de desobsessão, elas são feitas na quarta-feira. Então, esse é um dia que eu vou pro abrigo durante o dia, mas eu não saio do abrigo para resolver problemas. Isso. Assim, eu não vou para a prefeitura, para fórum. Eu fico lá fazendo aquele trabalho. É o dia que eu faço o culto do lar, lá no abrigo também, porque eu já convido os irmãos que estão ali obsediando o trabalho em si, ou que estão fazendo um acompanhamento indevido, que eles já sejam encaminhados para o SEMA. Então, é um trabalho que ele é realizado à noite, quer dizer, à tarde e à noite, eu participo do da noite, mas que eu já acordo já em serviço específico para essa tarefa. A gente tem que se conscientizar. Os médios que trabalham na reunião de desobsessão, esse trabalho começa 1 dia, 2 dias antes, que as coisas vão acontecendo. E para fazermos um trabalho com eficiência, a gente tem que se dedicar. É a mesma coisa, imagina que você vai fazer uma cirurgia. Aí você sabe que o cirurgião que vai fazer a cirurgia foi para uma festa na noite anterior e bebeu todas, tomou todas. Você sabe disso. Você vai se entregar a ele em confiança na cirurgia? Vai. Então o médico, para ele estar nessa profissão, ele tem que se conscientizar. Não dá para ele passar a noite numa farra e fazer uma cirurgia no dia seguinte. Ou ele não marca no dia seguinte, ou ele não vai para a farra. Um médico consciente. Por quê? Ele se prepara para o trabalho. E as questões mediúnicas também, a gente tem que se preparar para o trabalho. Porque nós estamos vendo aqui a preparação que os espíritos fazem para chegarem ao trabalho. Como esse agora, de chegar com 50 minutos de antecedência. E aí ele continua. Os trabalhos eram superintendidos pelo irmão Calimério, entidade superior à condição hierárquica de Alexandre, que, recebido carinhosamente por ele, assim se externou depois de apresentar-me. Venho até aqui no propósito de atender ao aprendizado do companheiro. André desejava inteirar-se quanto aos serviços de materialização e tomei a liberdade de apresentá-lo. Entretanto, não nos encontramos aqui como simples observadores. Se possível, trabalharemos também. Isso é lindinho mesmo, porque a gente às vezes assim, eu vim para visitar, para olhar. Mas se a gente puder fazer alguma coisa, é muito interessante, gente. Porque no trabalho assistencial, e aí a gente vai falar na condição nossa material, né? Porque eu falo assim, mas eu vou só para tomar um passe, eu vou só para receber. Só que dependendo da minha condição, eu vou para receber em determinado aspecto da minha vida, ou da minha saúde, né? Ou da minha harmonia. Mas eu tenho alguma coisa para dar. Então, essa predisposição nossa, assim, se for possível, eu quero doar alguma coisa, eu quero colaborar em alguma coisa, é muito bom. Às vezes até, gente, eu tenho observado muito colaborar na manutenção do ambiente. Algumas de nossas casas
tem empregados, pessoas que fazem a limpeza ou que mantêm a arrumação. E por isso eu me julgo assim exonerado de colocar um papel no lugar certo, de tirar uma bandeja do lugar, não é? De tirar um copo do lugar. De arrumar as cadeiras. De arrumar as cadeiras, né? Às vezes até, Berenice, vamos dizer assim, eu vou. Aí eu uso uma pia, que de repente alguém deixou um sabão líquido caindo, ou deixou um pouco de papel toalha. Custa eu tirar e deixar aquele ambiente pronto e limpo para quem vai chegar depois? Não. Mas tem empregado, então assim que eu sair, eu vou chamar o empregado limpar. Quer dizer, é isso, né? É contribuições mínimas que eu posso oferecer ao ambiente, né? E você está falando uma coisa muito interessante. Por exemplo, às vezes nós vemos nos sanitários, as pessoas, de um modo geral, elas não deixam o sanitário preparado para o seguinte. E às vezes entram pessoas idosas, ou então crianças que vão usar, e o vaso, ele está sujo, ele está molhado, e a gente não pensa nisso, porque às vezes entra uma senhorinha que ela mal enxerga e às vezes ela senta naquele vaso ali. Né? Exatamente, ela tem dificuldade de se adequar ao vaso. Então ela realmente tem que sentar no vaso. E as pessoas que não querem sentar no vaso, então levante a tábua e depois deixe o vaso completamente limpo para a próxima pessoa que vai entrar. Porque a gente não sabe a condição da próxima pessoa que vai entrar. Se essa pessoa está passando mal, que ela realmente necessita se sentar por algum motivo, que ela está com um desarranjo intestinal, ou é uma senhorinha, ou é uma criança, ou uma pessoa que tem assim dificuldade, e a gente tem que se fazer esses pequenos serviços. Aonde a gente passar, a gente tem que deixar o rastro limpo nosso. Mas eu cheguei e o banheiro já estava sujo. E aí, o que a gente faz? E se fosse na nossa casa? Porque vamos pensar nisso. Na nossa casa, né, Berenice? Muitos de nós têm pessoas que ajudam. Então vamos colocar lá no final de semana você ficou sozinha, né? E aí você fez sua refeição, colocou lá. Aí você vai deixar assim, então eu vou deixar a louça de sábado, né? A louça de domingo, os farelinhos, o que sujou, tudo pronto para quem chegar segunda-feira, porque afinal de contas, segunda-feira o fulano é pago e ele vai dar conta de tudo. O que é isso, né? A gente até ensina para as crianças na evangelização, tem até a musiquinha, que quando cada um faz um pouquinho só, ninguém vai ter que fazer o tantão, né? É isso. E a gente ensina isso. Então vamos lá, cada um faz um pouquinho. O fulano guarda o lápis de cor, o outro fulano guarda a cola, o outro fulano ajuda a pegar o papel. E daqui a pouco vai ficar tudo arrumadinho para todo mundo, a gente vai poder até brincar mais cedo. E a gente cresce e esquece desses detalhes, né? É isso mesmo. E a gente está vendo aqui que os espíritos, aonde quer que eles chegam, eles se colocam a serviço. Olha, o que eu posso ajudar? Foi interessante que nosso programa é gravado, então a semana passada nós fizemos a nossa festa da roça lá no abrigo. E é muito interessante porque todas as crianças, elas participam da arrumação da festa. Todas, sem exceção. Ou é colando bandeirinha, ou é trazendo a palha, ou é montando as barraquinhas, ou é levando a cadeira, cada um leva uma cadeira e os menorzinhos, eles dividem, vão levando 2, 3, Mas a gente bota todos para trabalharem, para todos participarem da criação de um evento. E é muito interessante porque quando os convidados chegam, muitas pessoas que são convidadas, que vão para a festa, na hora que ela chega, fala: Berê, o que eu posso ajudar? Olha só. E aí eu boto a pessoa para ir para a barraquinha, para fazer isso. Outras pessoas que eu não peço, elas começam a perceber que as latas de lixo estão enchendo e elas mesmas vão lá, recolhem o lixo, botam outro saco no lugar. Ou seja, todos participam da festa. É de uma maneira que onde o serviço coletivo, ele proporciona um bem-estar muito grande para todos. Porque há uma vibração, é isso que a gente às vezes não entende, né? Há uma vibração de doação de amor.
Que eles falam, mas eu não consigo ter o amor que Jesus tem. Mas o amor que eu posso ter é isso, é de colaborar, é de vibrar, é de ajudar, não é? E aí o ambiente fica bom pra mim também. Porque às vezes eu acho que eu tô fazendo pro outro, mas não é. Eu também me sinto bem dentro daquele ambiente, dentro daquele espaço, não é? Exatamente. E como você falou, né? Muitas vezes nós falamos, eu não tenho o amor do Cristo, eu não tenho a paciência, eu não tenho isso, mas todas essas coisas, elas são construídas. E aí a gente vai indo pela disciplina. O André Luiz não fala que a disciplina antecede o hábito? Então nós vamos fazer por disciplina. O que eu posso ajudar? Então deixa eu fazer isso para ajudar. E muitas pessoas nessa festa em particular assim, me surpreenderam. Por quê? Porque tomaram a iniciativa de participar da festa. Isso. De querer colaborar efetivamente na organização, na limpeza, na ajuda, porque são muitas crianças. É uma festa onde a gente tem o objetivo assim, de angariar fundos justamente para pagar o 13º. Então a gente necessita que muitas pessoas frequentem, mas também a mão de obra toda é voluntária. E a gente percebe que é uma comunhão muito interessante da vibração, porque todos estão ali de alguma forma para ajudar. E isso é muito interessante quando ficamos alerta para perceber essa ambiência, e principalmente essa ambiência se dá na hora que a gente se disponibiliza para que as coisas aconteçam com fraternidade, né? E aí o Calimério, né, que é a pessoa responsável por esse trabalho, falou: Alexandre, a tarefa é de todos nós. Proporcione ao nosso novo amigo todos os valores de que possamos dispor e desculpe-me se não posso assisti-los pessoalmente. A supervisão dos trabalhos da noite permanece a meu cargo. Todavia, estejam à vontade. E André Luiz falando, fixando em mim os olhos muito lúcidos, acentuou: observar para realizar é serviço divino. Então, esta frasezinha é um recado que o Calimério dá para o André Luiz. Observar para realizar é serviço divino. E aí a gente pode botar inclusive essa frase na geladeira. Exato. Para que a gente todos os dias leia: observar para realizar é serviço divino. Porque nós observamos muito. E muitas vezes a gente fala: eu pego a coisa no ar, eu bato o olho, já sei logo. Então nós somos perspicazes para identificar determinados comportamentos, observar determinadas atitudes e esmiuçamos através daquela atitude. Então, observar. Agora, para quê que a gente vai observar? É para divulgar ou para realizar? Porque quando a gente realiza, é serviço divino. Então, se estamos num local, uma pessoa, numa reunião pública, aí acabou a reunião pública, as pessoas se levantam e tiram as cadeiras do lugar ao passar. Na hora que a gente vê, observa aquela pessoa que tirou a cadeira do lugar. E a gente sabe que vai ter outra reunião ali. Então, quando a gente observa e fala: nossa, que fulaninho mal educado, olha só, todo desmazelado, saiu daqui e deixou a cadeira dessa forma. Isso é uma observação. Quando a gente observa: nossa, o fulano realmente deixou tudo fora do lugar. E aí nós passamos lá e realizamos, ou seja, colocamos em ordem a cadeira, isso é serviço divino. E alguém pode falar: mas vem cá, eu vou ficar o tempo inteiro fazendo o trabalho dos outros que as pessoas deixam pela metade? Porque os espíritos, o tempo todo, eles ajudam a gente a realizar as coisas que nós deixamos pela metade. Isso. Porque eles observam e vão lá e nos ajudam o tempo todo. Isso é que a gente tem que fazer. Essa cadeia, né? Essa cadeia de interdependência, gente. Porque nós não temos, às vezes, nós vemos determinadas situações que se concretizam na nossa vida e a gente não tem, assim, o hábito de parar e observar o quanto de ajuda para a realização. Muitas vezes até nos envaidecemos nos achando competentes, né? Olha que competência eu tenho. Quando, na verdade, a gente deixou ao longo do processo uma porção de pendências
que o plano espiritual foi até observando a nossa boa vontade, ou muitas vezes observando o objetivo daquele projeto, foi completando. E daqui a pouco a coisa está fechadinha, está completa, né? Então a gente é muito auxiliado. E muitas vezes não nos damos conta até das dedicações encarnadas, silenciosas, que por terem uma admiração ou por algum momento, por alguma situação terem sido beneficiadas, essas pessoas nos sustentam com a prece, com desejo, com votos sinceros. E a gente não agradece porque elas não dizem. E a gente não se dá conta dessa bênção, né? Isso é muito interessante você estar falando, porque voltando a essa festa que nós fizemos, recente, muitas pessoas que foram lá, eu não esperava que as pessoas, porque lá é muito longe, então chega aquela pessoa e fala, Berê, eu vim aqui, olha, eu oro tanto pelo seu trabalho. Isso. Nossa, eu torço tanto por você, olha, eu não posso ajudar financeiramente, ou eu não posso ser voluntário porque é muito longe, mas olha, eu tô sempre pensando em você. Isso. E a gente sabe que aquilo é sincero porque o nosso trabalho, ele tem uma sustentação. E são esses amigos que vão sustentando. Porque na hora que eu tenho um problema sério com alguma criança, eu ligo para as pessoas, olha, reza aí, mentaliza isso. E a situação, gente, ela se resolve de uma forma assim que eu fico assim, boba. É surpreendente, né? Dá pra perceber claramente, assim, não é a minha competência resolvendo, né? Isso. Tem um auxílio superior a mim. Isso. Amparando o então trabalho. nós podemos fazer esse trabalho silencioso. Observar para realizar é serviço divino. Vamos mentalizar essa frase, vamos fazer uma reflexão. O que a gente observa e, em cima do que a gente observa, o que a gente realiza. Porque quando a gente realiza, é serviço divino. Muita paz. Muita paz, irmãos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.